Bom planejamento é o primeiro passo para transformar sonhos em conquistas. Duvida? Oi, eu sou a Bruna e neste vídeo eu vou falar sobre como criar um plano, um cronograma de estudos perfeito para você. Então assim, eu já gravei, vários outros vídeos sobre estudo aqui no canal, mas eu decidi trazer um novo conteúdo que fosse mais prático, objetivo e que sintetizasse aquilo que eu acredito que seja a base para qualquer planejamento realmente avançado, realmente eficaz. Então, a gente vai falar sobre a importância do planejamento para o sucesso nos estudos inicialmente, porque um bom plano não só organiza o seu tempo, mas também aumenta sua produtividade, reduz a ansiedade, e a ansiedade é um dos fatores que mais faz alguém se sair mal na prova. Veja bem, na minha trajetória, eu percebi que ter um planejamento bem estruturado fez toda a diferença. Um exemplo, quando eu comecei a estudar concurso para vestibular, eu comecei a fazer tudo isso meio que simultaneamente, porque eu prestei meu primeiro concurso na mesma época em que eu estava prestando vestibular, eu não tinha um planejamento muito bem feito. Eu peguei aquilo que eu estudei na escola e fui fazer as provas sem me planejar tão bem. Podemos dizer, que eu tive sorte de ter passado ali no meu primeiro concurso logo de cara. Não era um concurso tão difícil, mas eu estava ali com conteúdo do ensino médio fresco, E a mesma coisa para Enem e vestibular, na época eu passei, mas como eu nem sabia muito bem o que eu queria fazer, para onde eu queria prestar, então isso não foi tão relevante assim, porque eu acabei começando na época faculdade de pedagogia, não cheguei a terminar, fiz um bom tempo, mas não cheguei a terminar, porque eu não via as possibilidades que eu gostaria de ver. Hoje eu penso que eu deveria ter terminado, mas hoje eu estudo a pedagogia de outras formas, então tá tudo bem, mas eu tive um aprendizado ali, que se eu quisesse passar em um concurso mais concorrido, um concurso um pouco mais difícil, ou se eu quisesse também prestar um vestibular que fosse mais complicado, que fosse mais concorrido, a mesma situação, passar por uma faculdade melhor, eu teria que ter um bom planejamento para começar a estudar da forma correta, para estudar tudo que eu precisasse estudar, tudo que eu precisaria estudar naquele tempo para passar naquele vestibular, naquela prova, naquele concurso. Então, este vídeo eu vou abordar todos os pontos, porque essa base de planejamento, de preparação, de rotina, independentemente do que você vá prestar. Então, assim, no primeiro momento, eu passei porque eu tive um pouquinho de sorte, pitadinha ali de sorte, mas eu também tive um outro fator, conteúdo fresco, do ensino médio, de todo o tempo em que eu estudei, então isso conta muitos pontos, tá? Não subestimem o poder do estudo. Um exemplo de quando eu tive resultado com o planejamento foi posteriormente, onde eu fui prestar o Enem, porque eu tinha o objetivo de passar em medicina, fui prestar o Enem e aí sim, eu me planejei melhor. Ainda não foi o meu melhor planejamento. Não, o planejamento foi bom, mas ainda não foi a minha melhor execução nos estudos, mas deu um resultado bem satisfatório. Eu passei em medicina, não comecei a estudar, por motivos da vida, ainda não era o meu momento, mas eu tive a minha aprovação e eu tive a comprovação de que quando a gente se planeja, quando a gente faz algo muito bem estruturado, fica muito mais fácil alcançar os nossos objetivos, E isso não tem preço, tá, gente? Quando a gente se sente perdido e não sabe o que fazer e cria ali um cronograma de estudo certinho, a gente consegue sim focar para alcançar os nossos objetivos. E aí, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós vamos definir os objetivos. Então, a gente tem que falar aqui sobre como estabelecer um objetivo, como estabelecer metas claras e alcançáveis. Então, o primeiro ponto é você saber exatamente o que você deseja alcançar. Então, por exemplo, ao invés de apenas dizer quero passar no vestibular, você vai especificar alguns pontos. Primeiro, seu objetivo. Você quer passar no vestibular? Para qual curso? Para qual universidade? Qual resultado você precisa ter para conquistar esse objetivo? Porque mesmo que você vá fazer, por exemplo, um vestibular X, você tem que saber mais ou menos qual é a nota de corte daquele vestibular. Então, quanto você precisa acertar para passar, para conseguir aquela vaga? Vai prestar o Enem? Quanto você precisa tirar no Enem para conseguir a vaga na faculdade que você deseja?
Se a sua meta é um concurso específico, normalmente as pessoas que passam em concursos para esse órgão acertaram quantas questões, fizeram qual processo. Então você precisa saber disso. Então, ao invés de quero passar no vestibular, quero passar no concurso, você vai definir, vai colocar ali uma meta, um objetivo claro, um objetivo que você consiga visualizar exatamente o que ele quer dizer. Então, ele tem que ser bem objetivo. As famosas metas SMART, né? Ele tem que ser específico, mensurável, atingível, tem que ser relevante e tem que ser temporal. Dito isso, você vai lá, vai definir certinho, né, o seu objetivo. No meu caso, vamos supor, quero passar meu primeiro, deixa eu ver, eu tava estudando antigamente, os planos mudaram, né? Eu tinha em mente um concurso que eu queria, que era para o Tribunal de Justiça. Então eu sabia onde eu queria trabalhar, o que eu queria fazer, o que caía naquela prova, qual era de corte. Meus planos mudaram. Ok, queria passar no vestibular de medicina, mas medicina, pra onde? Eu passei, mas eu passei na faculdade que eu queria. Então agora, quando eu fui fazer essa tentativa de passar em medicina, foi mais para saber se o quão perto ou o quão longe eu estaria do meu objetivo, para aí sim criar o meu planejamento. Então eu estava numa fase de mapeamento. Isso também é importante. Você prestar uma prova muitas vezes para você ou fazer prova em casa, né, para outros órgãos, fazer simulado, fazer questões, para você saber qual é a sua situação atual, o quão perto ou o quão longe você estaria se você estivesse fazendo aquela prova para valer agora. Então, quando eu fiz a minha prova com o objetivo de passar em medicina, foi para fazer esse mapeamento. Eu não esperava que eu fosse passar, que minha nota seria o suficiente para passar. E eu passei. Era a faculdade dos meus sonhos? Não era, mas eu passei. Mas eu faria naquela faculdade, de qualquer forma, né? Mas, enfim, tem que saber deixar isso muito bem especificado. Outro ponto, você vai criar um plano de estudos, um cronograma de estudos. Também tem que ser objetivo, também tem que ser SMART. Então, você não vai colocar lá, vou estudar para passar no vestibular. Não, você pode colocar, vou estudar diariamente para passar no vestibular tal. Vou estudar de segunda a sexta-feira, 5 horas por dia, do dia tal ao dia tal. E por aí vai, né? É complexo trazer um exemplo que caiba para tudo, só que, honestamente, se você tiver um objetivo claro, usando as metas SMART, e depois seguir alguns passos que ainda vou trazer, fica fácil conseguir criar esse plano com muita tranquilidade, tá? Qualquer que seja o seu plano, aí você vai adaptando. Além disso, é importante a gente dividir grandes objetivos em metas menores. Isso vai tornar o processo menos assustador e mais gerenciável. Então, se você tem um grande objetivo, passar no concurso X, passar no vestibular Y, passar no Enem, divida isso em etapas, né? Como estudar uma matéria por semana, ou algumas coisas que a gente já falou anteriormente, né? Estudar tantas horas por dia, enfim, você vai definir de acordo com a sua rotina. Agora, a gente vai para uma parte mais prática, que é como criar, de fato, um cronograma de estudos que seja eficiente. Uma dica aqui é você utilizar, às vezes, cores diferentes para cada matéria, para cada tipo de atividade, para conseguir, né, para quem é visual, isso ajuda muito. Você realmente conseguir visualizar melhor o que precisa ser feito. Ou você pode também utilizar várias ferramentas que ajudem nesse processo. Aplicativos de gerenciamento de tarefas, planners físicos, ou até mesmo planilhas no Excel. O que for mais fácil para você, o que você realmente sentir que combina mais com você. Por último, mas não menos importante, é a flexibilidade no seu planejamento. Precisa ser flexível sim. Por quê, né? Quando você consegue ser flexível, você também consegue adaptar o cronograma conforme a sua necessidade. Então, às vezes, e pode ser muitas vezes, imprevistos acontecem e tá tudo bem. O importante é você saber como você vai lidar com isso. Então, por exemplo, não conseguiu estudar uma matéria num dia, não se preocupe, reorganize seu cronograma e siga em frente. A vida é sim cheia de surpresas, todo mundo já sabe disso, não é novidade, e o seu planejamento ele precisa ser capaz de acompanhar essas surpresas, essa imprevisibilidade, por mais que a gente tente ser o máximo previsível possível. Para recapitular, né, a gente falou aqui nesse vídeo da definição de objetivos. Então, definir seus objetivos é muito importante. Já diz aquela frase bem clichê que todo mundo diz por aí, mas que eu vou repetir. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso, você precisa saber para onde você quer ir. Não tem jeito. Segundo, a elaboração de um cronograma. E esse cronograma precisa fazer sentido para você, precisa funcionar para você.
e, claro, a importância da flexibilidade no planejamento. Então, deixe brechas na sua agenda para você conseguir realocar o que você não conseguiu estudar, realocar uma prática de questões que você não conseguiu em algum dia específico e deixe esse momento livre para isso, ok? Bom, agora, o que eu quero saber? Quero saber de você, como você faz o seu planejamento de estudos. Você tem alguma prática específica? Sente que isso funciona? Tem dificuldade? Esse é o momento de você compartilhar suas experiências aqui nos comentários, e isso me ajuda também a criar conteúdos que façam sentido e realmente ajudem vocês nos próximos vídeos, tá? Gostou do conteúdo? Então já deixa o seu like e não esqueça de se inscrever aqui no canal e também, claro, de acompanhar o Tecnoblog e nas redes sociais. Até a próxima!